O NA2 de hoje começa com um relato angustiante compartilhado por uma família do Recife essa semana. No mês passado, eram pai, mãe e 2 filhos, um menino de 12 anos e a caçula de 4. Uma dor de garganta levou a menina ao hospital do plano de saúde numa segunda-feira de dezembro. 4 dias depois, chegou a notícia que nenhum pai ou mãe imagina receber. Um pesadelo que começou com uma simples dor de garganta. Por 4 dias seguidos, os pais de Bruna trouxeram a menina para a emergência pediátrica da Unimed Recife, na Ilha do Leite. O primeiro diagnóstico, dia 9 de dezembro, foi de amidalite, inflamação das amígdalas, uma doença muito comum em crianças. A orientação foi injeção e casa. Dia seguinte, 10 de dezembro, ela estava mais debilitada. Na terça ela já acordou apresentando febre. Foi quando a gente voltou na terça à noite, já no começo da madrugada, foi que passaram o exame de sangue e a coleta da garganta. 11 de dezembro, a menina de 4 anos já tinha sido atendida 2 vezes no hospital e não reagia. Não conseguia falar, mal podia engolir, comer. Segundo os pais, Bruna só piorava. O médico pediu uma tomografia. Ela precisaria ser sedada. 12 de dezembro, a situação ficou mais grave. E o que deveria levar minutos, durou horas de angústia e informações desencontradas. Começam a enfiar a sedação nela e é muita sedação, eu vejo que é muita sedação. E ela começa a resistir um pouco e uma das enfermeiras até brinca na hora e fala: nossa, essa quantidade toda de sedação eu já estava em Nárnia há muito tempo. Quando ela pediu para a gente se retirar da sala, que ia fazer um exame, eu perguntei a ela qual a duração desse exame de tempo. A resposta que ela deu foi que era 10 minutinhos. Então, que isso foi passando meia hora, 1 hora, e a gente vendo ali a movimentação deles e sabendo que não estava normal. Do lado de fora, só depois de muita cobrança, é que os pais ficavam sabendo de alguma coisa. Depois a médica sai para dizer que, pai e mãe, o exame foi cancelado. Bruna não poderia fazer esse exame. Mas isso muito tempo depois. Aí ela explica que a garganta dela estava muito fechada, que ela estava com muita secreção, a saturação dela caía todas as vezes, que a gente tentava retornar ela. 3 horas enfiando uma nova medicação para ela dormir e a saturação voltar, e depois tentar acordar e ver se a saturação não caía novamente. E ela não tinha um novo laringoespasmo. O desespero aumentou ao saberem que Bruna tinha sido entubada e mais tarde extubada. A médica, nesse momento, que sai para explicar que ela seria entubada para normalizar a saturação dela, volta, entuba, depois sai, explica, a saturação dela voltou ao normal, ela está entubada, agora a gente vai transferir ela para a UTI da pediatria, entubada. Ok, faço o que for melhor para minha filha. Entra, volta lá e por algum motivo ela resolve estubar a Bruna e transferir ela estubada. Ela me diz: mãe, a gente conseguiu fazer a tomografia, porque como ela estava entubada, a gente fez a tomografia. Só que a gente fez a tomografia de crânio e tórax e está tudo bem com ela. Aí a gente toma um susto, como assim? Crânio e tórax. E o pescoço, que foi o que a gente expôs ela tudo isso para fazer uma tomografia de pescoço e o pescoço não foi feito. Já era madrugada do dia 13 de dezembro, quando veio a notícia de que a menina precisaria ir para a sala vermelha e seria novamente entubada. Ela entrou na ambulância no meu braço, o enfermeiro foi na minha frente e a médica atrás. E ele botou o oxímetro nela. Só que eu via que ele estava altamente preocupado e dando sinais para a médica. Da porta, Gabriela e Júnior viveram os piores momentos. Viram o entra e sai de médicos e enfermeiros, perceberam o clima de desespero e ouviram o que se passava lá dentro. Quando a maca chegou, que foram transferir, e eu vi que aconteceu alguma movimentação ali, como se alguém estivesse escorregando e um barulho de queda, alguma coisa caindo. E logo em sequência, um barulho de uma explosão, como se fosse um cilindro de oxigênio. Um cilindro, é isso. Mas só que logo em seguida eles fecharam a porta. Fecha a porta, fecha a porta. Eu escutei quando a enfermeira gritou com a médica ainda: doutora, o que foi isso? E logo em seguida saiu uma enfermeira de dentro da sala. Saiu e ela com muito sangue. Sangue na roupa, sangue no corpo. Foi quando a gente perguntou a ela o que era que estava acontecendo.
e ela informou que Bruna teria se extubado. E eu só ficava escutando eles pedindo adrenalina o tempo todo e fazendo a contagem, né? Que eu não entendo, que eu não sou da área, mas eles contando de 1 até 15. Às 6h05 da manhã do dia 13, uma sexta-feira, Bruna, que no início da semana corria e brincava no hospital enquanto esperava para ser atendida, morreu. Eu pergunto, mas por quê? O que foi que houve? Ela disse que Bruna teve uma hemorragia pulmonar. Eu disse, mas por que ela teve uma hemorragia pulmonar? Por quê? Ela estava bem. Ela me chama lá numa sala para eu assinar um documento. Eu virei a página, tinha várias coisas lá escritas. A sorte que ele virou a página. E a primeira coisa que eu vi é que minha filha já chegou lá muito mal, com saturação baixa. Eu não cheguei nem a ler tudo. A primeira coisa que eu li foi quando eu disse, doutora, minha filha não chegou aqui assim não. Eu não assinei. Os pais reuniram todos os prontuários com o registro de cada atendimento que a menina recebeu. No último, a ocorrência da enfermagem falava que, no corpo de Bruna, tinham sido visualizados hematomas na região lombar e glútea. Quando sai o laudo do IML, eles não falam nada sobre isso. Eles tiveram acesso ao exame do IML, que atesta a morte de Bruna por insuficiência respiratória aguda, causada por infecção respiratória, que teve como complicação uma hemorragia pulmonar. Gabriela e Júnior prestaram queixa na polícia e fizeram denúncia junto ao CREMEP. Desde ontem, a dor de vocês virou a dor de um país inteiro. Muita gente recebeu a postagem que vocês fizeram, muita gente se compadeceu do que vocês estão passando e também quer respostas. Muita gente, nesse momento, tenta se colocar no lugar de vocês, que é um lugar onde vocês jamais imaginavam que estariam hoje. É mais de revolta, é mais de dor, é mais de quê? É dor. Existe a revolta porque mataram a nossa filha. Existe uma negligência, um descuidado. É muita revolta, mas a dor pela perda da nossa filha é algo irreparável, é algo que transcende tudo. A sensação é de revolta, né, por conta de a gente não ter as respostas, a sensação de impotência, né, de não poder fazer nada naquele momento ali. Eu com minha filha no braço, mas saber que ela estava na mão dos médicos ali, eu não poderia fazer nada. A gente precisa de respostas e a gente precisa saber o que realmente aconteceu, o que veio ocasionar a morte de Bruna. A gente sabe que não vai trazer ela de volta, mas a gente precisa saber o que realmente aconteceu naquele momento. O Conselho Regional de Medicina está investigando a conduta dos médicos envolvidos no atendimento. A vice-presidente do CREMEP falou como acontece esse processo. Nessa primeira fase se faz a sindicância, apurado esse primeiro momento e observado qualquer tipo de suposta infração ao Código de Ética Médica, por 1, por 2, por 3 ou por nenhum, segue, então, a um segundo momento, que é o momento de um processo ético profissional, quando alguma das pessoas que foram citadas dentro dessa sindicância precisa ser melhor esclarecido o fato. E, de acordo com uma Câmara de Julgamento composta por um mínimo de 12 pessoas, mais o presidente da sessão, se faz também com ordem do Código de Processo Ético Profissional a capitulação e a apenação. Então, se houve uma infração, qual foi o artigo, e dentro desse artigo se faz a apenação, advertência em reserva privada, uma advertência em reserva em meios públicos, a suspensão e a cassação. É basicamente essa gradação de apenação que nós temos prevista dentro do Código de Processo Ético Profissional. O Conselho Regional de Enfermagem informou que também acompanha o caso. A Secretaria de Defesa Social do Estado e a Unimed Recife enviaram notas comentando o assunto. A Unimed Recife disse que lamenta profundamente a perda da paciente Bruna Brito Barbosa de Araújo e se solidariza com a dor da família. Disse também que, ao longo dos seus 53 anos de existência, investe constantemente em qualidade e segurança dos pacientes, seguindo rigorosos protocolos técnicos,
com respaldo científico, que a assistência foi prestada pela equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais, e que todos os procedimentos realizados durante o atendimento à paciente foram pautados nas melhores práticas de medicina baseadas em evidências. A Unimed finalizou afirmando que todas as informações solicitadas pela família, bem como pelas autoridades competentes, vêm sendo fornecidas com transparência. A Polícia Civil de Pernambuco e a Secretaria de Defesa Social do Estado informaram que a investigação está sob a coordenação da Delegacia de Polícia de Crimes contra Criança e Adolescente e que o IML realizou a perícia tanatoscópica na vítima para identificar a causa da morte e encaminhou o laudo para a autoridade policial responsável pelas investigações. Nós perguntamos à SDS sobre o questionamento da família em relação ao laudo do IML, que não fala sobre os hematomas nas regiões lombar e glútea que aparecem no documento da Unimed. A SDS informou que os detalhes do caso vão ser repassados após a conclusão do inquérito.